Bom dia, saudações em Goiás, 6 horas da manhã. Hoje eu quero até mostrar para vocês, porque, olha só, se vocês repararem no fundo, está nublado. Deixa eu até virar. Olha só que beleza, ó. Isso quer dizer que o dia amanheceu bem úmido, depois de tanto tempo na secura. Bom, mas a gente não vai falar, repito, sobre o clima de Goiás. Vamos discutir algumas coisas interessantes aqui de economia política. Eu venho dizendo há algum tempo que tanto os Estados Unidos quanto a Europa, na prática, estão quebrados, mas de maneiras distintas. Como assim? O problema dos Estados Unidos é a dívida, certo? O capitalismo americano, principalmente depois de Nixon, não teve escolha. Quando eles abandonaram a moeda fiduciária, eles entraram num caminho sem volta, certo? E principalmente graças a Bill Clinton, né, que permitiu uma série de inovações financeiras que fizeram a dívida explodir, os Estados Unidos foram acumulando uma montanha de dívida que entre externa, interna e pública soma 150 trilhões de dólares, certo? É aquilo que eu já disse, que é a fala do Michael Woodson. Ele diz claramente que uma dívida que não pode ser paga, e 150 trilhões de dólares não podem ser pagos, porque é um valor mais de 5 vezes superior ao PIB dos Estados Unidos, que não tem como pagar. Então, repetindo, uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Certo? Isso é básico. Não pode ser paga, não vai ser paga. Então, a dívida dos Estados Unidos é impagável. Agora, isso tem consequências. Porque tem muitas instituições, bancos, empresas, pessoas que esperam, que contam em receber essa dívida. Inocentes, né? 150 trilhões de dólares. 800 trilhões de reais. Vocês acham realmente que isso pode ser pago? Não tem como. De verdade, não tem a mínima chance de ser pago. E a dívida dos Estados Unidos só aumenta. Perfeito? Só aumenta. Entre outras coisas, porque está aumentando a taxa de juros. Para fazer o quê? Para diminuir o consumo, né? Diminuir o consumo. A maneira de combater a inflação é essa. Marginalista. Diminui o consumo, neoliberal. E, adivinha, aumenta a dívida. Então, para combater o problema da dívida, o que eles estão fazendo? Criando um mecanismo para aumentar a dívida. É uma completa loucura, é uma sandice, sabe? E não vai terminar bem. Não vai terminar bem mesmo. Não tem a menor chance de terminar bem. Perfeito? Olha só, gente, que dia bonito. Nossa senhora, fala sério. Bom, e a Europa? Os problemas da Europa são mais profundos. A Europa também está afogada em dívida, desde que entrou na zona do euro, né? Criou o euro e está fazendo o famoso quantitative easing, que é basicamente imprimir dinheiro. Pelo jeito, a Europa vai fazer $500 bilhão de euros em dívida para compensar a crise energética. Isso é burrice? Por que é burrice? Porque o problema deles é a falta de combustível, de energia. Gás, petróleo, carvão. E você não imprime recursos naturais. O que estão tentando fazer é imprimir dinheiro para comprar mais. De quem? De quem? Não vai dar certo, gente. Eu já expliquei também. Petróleo você não substitui de uma hora para outra. Porque diferente de álcool, ele não é uma substância simples. Ele é um conjunto de substâncias. Perfeito? Um complexo de substâncias diferentes. Então, as refinarias europeias estão calibradas para receber petróleo russo. Você não pode simplesmente trocar sem trocar toda a refinaria. Sabe quanto tempo custa construir uma refinaria? Como aquela que o Bozo foi lá nos Emirados Árabes praticamente doar
né? Sabe-se lá a troco de quê? Custa bilhões e mais do que isso, leva anos para ser construída. E também leva anos para ser recalibrada. Então, não é simples igual os europeus parecem achar, não. Ah, vamos comprar petróleo de outro fornecedor. Não é assim que funciona. Repito, as refinarias são calibradas. Calibradas. Não dá para você trocar em menos de 2, 3 anos o petróleo que você usa na refinaria. Com gás natural, mesmíssima coisa. O que as pessoas acham que é gás natural? Uma substância simples, que é tudo igual no mundo? Existem diferentes proporções de metano, propano, butano, etano, pentano, hexano, heptano, octano e todo tipo de substâncias, certo? Cada tipo de gás natural tem uma composição química diferente de outra. Se eles recebem o gás russo, as refinarias, as empresas estão calibradas para gás russo, não dá para trocar por outro. Cada tipo de empresa usa um tipo de gás com a finalidade específica. As empresas que querem fazer fertilizante usam um tipo de gás, de acordo com o tipo de fertilizante que eles querem fabricar. Quem quer fazer plástico usa outro tipo. Quem quer queimar para fazer cerâmica, mais um tipo. Então, não é simples assim, do jeito que esses coitados parecem crer. Então a Europa não pode simplesmente imprimir dinheiro achando que isso vai resolver os problemas dela. Além de ter uma dívida de pelo menos 30 trilhões de dólares, impagável, a Europa tem um problema esse de não ter recursos naturais. É um continente pobre, pobre. Tem um pouquinho de carvão mineral, mas não o suficiente. Não tem gás, não tem petróleo, não tem urânio. Isso recursos energéticos, certo? Ah, tem os recursos renováveis verdes, tem? Você pode confiar, meu filho, minha filha, pessoa que me vê, no sol, num continente em que o inverno tem noites de 22 horas? Você pode realmente confiar no sol? Ah, tem um vento, tem um vento, mas da onde você acha que vem o material do qual são feitas as pás? E as turbinas? E os geradores? Vem tudo da Rússia e da China. Correto? Então, não é simples, eles não têm energia. Também não tem ferro, tira a Suécia e um outro paísinho aí qualquer. Não tem alumínio, não tem cobre, não tem a maioria dos metais necessários, a grande maioria dos metais necessários. Não tem prata, ouro, paládio, ósmio, terras raras, magnésio, manganês, não tem. Ah, mas como a Europa ficou rica? Roubando, criança, roubando. A Europa pilhou, roubou dos outros desde o século XV. Desde a invasão de Ceuta por Portugal em 1415, até a guerra da Ucrânia, o que a Europa fez foi roubar os outros e criar estratégias de roubo e pilhagem. O capitalismo é uma estratégia de roubo e pilhagem. Você chega, rouba, primeiro, os europeus roubaram as terras aos indígenas, certo? Aos africanos. Roubaram os recursos que estão lá dentro. Isso é custo de morte, genocídio, guerra, pirataria, escravização. Ok. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles perderam muito do poder de fazer isso, eles passaram a usar o estratagema de, nós imprimimos uma coisa aqui, chamamos de dinheiro e damos esse troço de papel em troca dos recursos naturais de vocês verdadeiros. E os países aceitaram, só que com o fim da moeda fiduciária, que está sendo planejado por Rússia, Irã, China, com o fim da moeda fiduciária, os europeus vão ter que dar coisas em troca de coisas. Que coisas eles têm? Eles produzem. Adivinha? Nada. Nem água eles não têm direito. Perfeito? Nem água eles têm direito. Nem solo fértil. Nem mares piscosos, tira Islândia e Noruega. Eles não têm nada, eles são pobres. E agora vão ter que viver com o que tem. Essa é a nova realidade do mundo. Os Estados Unidos não podem pagar a dívida, vão quebrar. Certo? Vão quebrar, escreva o que eu estou falando. E a Europa? Não tem recursos? Vive como que é? Pobre.
Certinho? Então essa é a nova realidade do mundo. Compartilhem, curtam, deem joinha, comentem, isso é importante para o canal. E até a próxima.